Assim, a Septuaginta original consistia do Pentateuco e, posteriormente, o restante dos livros do Antigo Testamento. Foi sendo traduzido e adicionado a ela, bem como alguns livros não canônicos, os livros apócrifos, como, por exemplo, Siraque, Tobias e etc. Estes últimos não constam no Antigo Testamento judaico e foram sendo traduzidos até o início da era cristã. Além dos chamados apócrifos, também foram adicionados alguns textos não canônicos, como parte de livros canônicos. Vale dizer que alguns itens dos livros apócrifos nem mesmo consistem uma tradução, e sim composições livres no grego. A linguagem da Septuaginta. O grego utilizado na Septuaginta é o koiné, embora que não se pode assumir que em todo o seu texto ele esteja preservado de forma franca. Na verdade, em algumas passagens existem hebraísmo e até o próprio hebraico disfarçado. Assim, trechos que foram mal traduzidos abrem espaço para várias observações quanto à qualificação e à consistência da tradução. Apesar disso, de modo geral, muitos eruditos consideram a Septuaginta fiel ao texto original, especialmente no Pentateuco, mas claro, apenas fazendo algumas considerações textuais sobre o fato de que em alguns trechos encontra-se uma tradução bastante literal e em outros um tipo de tradução livre, às vezes até um tanto que inteligível. O uso da Septuaginta no período interbíblico ou intestamentário, os judeus, após o exílio na Babilônia, trocaram o hebraico pelo aramaico. Da mesma forma, os judeus que viviam em centros helenísticos, como Alexandria, no Egito, adotaram o grego. Aqui vale lembrar que muitos judeus viviam nesses centros helenísticos, sobretudo por conta dos favores que eles desfrutaram com Alexandre o Grande. Mesmo depois da morte de Alexandre, muitos judeus continuavam migrando para esses centros, principalmente para Alexandria. Com o tempo, esses judeus de língua grega que viviam fora da Palestina se tornaram incapazes de compreender o texto hebraico. Sobre esse contexto, a Septuaginta possuiu uma influência notável, já que ela disponibilizou as escrituras não só para os judeus que habitavam perdidos
em sua língua ancestral, como também para todo o mundo de fala grega. Além disso, a Septuaginta foi projetada também com a finalidade de atender à leitura pública nas sinagogas, sendo então bastante útil nesse aspecto. Já na era cristã, a Septuaginta tornou-se ainda a Bíblia amplamente utilizada pela igreja primitiva, inclusive sendo citada no Novo Testamento. Dos autores neotestamentários, Lucas e o autor da Epístola aos Hebreus foram os que mais fizeram citações de textos da Septuaginta. Os missionários cristãos faziam uso da Septuaginta e a levavam por todas as partes no processo de evangelização e implantação de comunidades cristãs. Também se deve à ampla popularização da Septuaginta o fato de alguns apócrifos terem sido mantidos em determinados círculos do cristianismo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.